Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, versículos de 35 ao 51. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 12. Nós não recebemos o folhetinho hoje porque nós não recebemos mais o folhetinho. Eu acho que nós não pagamos a parcela, então esqueceram de mandar. Nós esquecemos de pagar e eles esqueceram de mandar. Mas no nosso folhetinho nós vamos encontrar lá 12º domingo do tempo comum. Nós já sabemos de cor e salteado que nós temos 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum, que a cor que o padre usa, a cor da toalha do altar, é o verde, que mostra que nós estamos caminhando na esperança. E nesse final de semana, a liturgia desse 12º domingo do tempo comum vem nos dizer que ao longo de toda a nossa caminhada pelo mundo, nós temos que encher o nosso coração de certeza: nós não estamos sozinhos. Deus caminha conosco pelas estradas da vida. Deus é o nosso companheiro de caminhada, mesmo que nós não sintamos a sua presença, Ele está ali, caminhando conosco. Afinal de contas, Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos felizes. Que Deus é esse que cria o homem para ser um eterno infeliz? Que cria o homem para sofrer ao longo de toda a sua vida? Não seria Deus? Portanto, essa é a primeira certeza que precisa estar no nosso coração.
Deus me criou para felicidade. A primeira leitura que nós ouvimos é tirada do livro de Jó, o capítulo 38. O livro de Jó, está no finalzinho do livro de Jó. Tem mais ou menos, acho que 42 capítulos o livro de Jó. Então o capítulo 38 já está lá no finzinho. Já aconteceu toda a história e agora é o desfecho ou a finalização dessa história. O livro de Jó nós podemos entender como um grande clássico da literatura universal, de uma beleza extraordinária. E pela vida, que começou a perder os bens, depois perdeu a família e no final de tudo perdeu a saúde. Então Jó começa a se questionar como é que origina o sofrimento na vida do homem. Como é que a dor nasce na vida do homem? Por que é que ele estava vivendo tudo aquilo? E aí ele chega ao grau máximo das suas perguntas. Qual é o papel de Deus no meu sofrimento? Por que é que Deus permitiu que eu sofresse tanto? Mas antes, os amigos de Jó tentam colocar no coração de Jó aquilo que era a teologia oficial daquela época. E foram lá soprar no ouvido de Jó: você está sofrendo tudo isso porque você pecou. Era assim que explicavam o sofrimento. Você está sofrendo porque a sua vida é uma vida de pecado. Só que Jó não conforma com essa explicação. Nem nós conformamos. Mas essa explicação, ela chegou até Jesus. E o livro de Jó foi escrito muitos séculos antes de Cristo. Tanto é verdade que um dia os discípulos de Jesus viram um homem paralítico. E aí o que foram perguntar para Jesus? Foi ele que pecou ou foram os seus pais que pecaram? Ou seja, se eu não conseguisse pagar os meus pecados com sofrimento, os meus filhos vão pagar por mim. Se os meus filhos não pagar, os meus netos vão pagar. Mas ninguém ficava fora porque vivia uma vida de pecado. Uma explicação totalmente, para a nossa época, ela é intragável uma situação dessa. O sofrimento não é consequência do pecado. É por isso que Jó vai perguntar diretamente para Deus. E aí apresenta para Deus as suas revoltas, as suas queixas, o inconformismo que estava no seu coração, a ponto de tudo aquilo, aquela amargura do coração de Jó, se transformar em oração. Mas pode ser isso que, ou melhor, deve ser isso que acontece com cada um de nós. Aquilo que nós guardamos no coração, que nos faz sofrer, aquilo que nos causa um certo desconforto, isso tudo pode virar oração. Quando lá no silêncio do meu quarto, eu converso com Deus. Meus irmãos, Deus gosta de coração sincero. Não pense que eu vou lá na loja, compro um livro de orações e fico rezando aquele livro, achando... Deus me ouve, mas foi uma oração que alguém já fez. A melhor oração é aquela que brota lá dentro do meu coração. E cada dia eu tenho uma oração diferente para conversar com Deus. Nos momentos de alegria, eu vou lá agradecer a Deus. Nos momentos de incerteza, eu vou pedir que Deus me dê força para passar por aquela situação. Essa oração que brota do coração é a oração que Deus mais gosta. Então, ao ir se questionar com Deus, ao ir perguntar para Deus qual é a origem do seu sofrimento, o que nós encontramos? Deus dá uma bronca em Jó. E Deus diz assim para Jó: olha, você precisa se colocar no seu lugar. Você é criatura. E toda criatura, ela é limitada. Toda criatura, ela é finita. E aí Deus começa a mostrar para Jó toda a sua preocupação, todo o seu amor para com tudo aquilo que ele criou. Nós não somos criadores, gente. Nós somos criaturas. Portanto, o nosso lugar na história é o lugar de criatura.
Não devemos tentar compreender os desígnios de Deus, porque o desígnio de Deus ultrapassa a nossa capacidade de entender. Nós não compreendemos a vontade de Deus, até porque, se nós compreendêssemos, Deus não seria onipotente. Então, sem essa de achar que nós podemos explicar Deus, Deus não se explica, Deus se vive. E é isso que Deus tenta colocar para Jó. Os planos dele não foram feitos para ser compreendidos. Então, Jó não tem outra alternativa senão entregar-se nas mãos de Deus, com humildade, com confiança. E aí esse trecho que nós lemos na primeira leitura de hoje está dentro dessa resposta de Deus, que Deus dá a Jó, quando Jó vai questioná-lo. E aí ele tenta mostrar para Jó como Jó é insensato. Como é que está a nossa leitura? Não dá para acompanhar, que a gente está sem um folheto. Mas a leitura começa assim: o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas quando ele jorrava com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Ou uma pergunta: aqui cessa a arrogância de tuas obras? Ou seja, Deus dizendo para Jó: não tente me compreender. Eu não fui feito para ser compreendido, eu fui feito para ser vivido. Sabe, gente, nós vivemos uma inquietação muito grande no nosso coração. Ainda mais nesse tempo, estamos aí com terrorismo, ameaça de comunismo, violência, insegurança, corrupção. E agora essa peste que nós não sabemos como é que começou tudo isso, que nos tira a calma, que nos tira o sossego. Eu digo sempre, nós não sabemos se amanhã nós seremos as próximas vítimas. Ontem chegamos ao número de 500 mil pessoas. Portanto, o nosso coração está amargurado. No começo poderia até ser tratado com certo descaso, mas de repente essa doença foi chegando perto de nós, foi pegando gente querida, foi levando gente da nossa família. Então nosso coração começa a ficar angustiado. Será que o infectado amanhã serei eu nas estatísticas? Portanto, nós vivemos uma inquietação muito grande. Às vezes nós nos sentimos impotentes diante de tudo isso. E a tentação que vem no nosso coração é a mesma de Jó. Por que é que Deus não acaba com tudo isso o quanto antes? Se Deus, Ele é o onipotente, se Ele pode tudo. Nós temos essa tentação de querer que Deus haja de acordo com a minha vontade. O livro de Jó vem nos dizer: não. A lógica humana, ela não pode ser entendida como se fosse a lógica de Deus. Deus não age de acordo com aquilo que eu quero, porque senão Deus seria o empregado meu, não seria o Deus. Deus age no tempo dele. E aí a gente daria mais uma explicação de um dia para falar sobre qual é o tempo de Deus. Né? A palavra tempo tem várias explicações, vem do grego, que é tempo, que é cronos, que aí vem o cronômetro do relógio, que marca o tempo aqui. Mas em Deus, o tempo não se mede com o relógio. O tempo de Deus é o tempo do kairos, é o tempo da graça. E é essa graça que eu preciso absorver na minha vida. Eu não pensem que Deus está lá no céu com um relógio dizendo: olha, daqui 5 minutos eu vou matar mais algumas pessoas. Daqui 10 minutos eu vou promover uma guerra. O tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus foge também da explicação humana. É kairos, é tempo de graça. E aí depois nós temos a segunda leitura. A nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, que já vem de alguns domingos já.
Então, para a gente entender o texto de hoje, vamos voltar a 4 domingos atrás. São Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, é porque ele já havia escrito a primeira. Por isso que está lá, 2 Coríntios, capítulo 5. Então, ele havia escrito a primeira. Na primeira, ele chama a atenção de alguns membros da comunidade. Esses membros da comunidade parecem que estava tudo tranquilo, e quando Paulo precisa sair da comunidade, começam a semear fofocas de Paulo dentro da comunidade. Aqui nasce a peste da fofoca, gente. Não tenham dúvida nenhuma que fofoca é a arma mais poderosa que o inimigo tem para destruir comunidades, para destruir famílias. E começaram a fazer fofoca, e Paulo, quando ficou sabendo, voltou, e aí teve uma briga muito grande. Paulo foi embora, falou que não voltava mais. Passou-se 3 anos, e aí ligaram, foram até Paulo. Naquele tempo não tinha telefone, né, gente? Foram até Paulo e disseram, o amigo dele chamado Tito, foi até ele e disse: olha, nós pensamos naquilo que nós fizemos e agora nós precisamos de reconciliação. Nós estamos dispostos a começar de novo. E aí São Paulo fica muito feliz, e aí escreve a segunda carta. É essa que nós estamos lendo. E nessa segunda carta, o que é que ele diz? Lá no comecinho: fixemos os nossos olhos naquilo que de fato vale a pena. Que bobagem é essa de achar que nós vamos viver eternamente nesse mundo e ficar com os olhos só nas coisas desse mundo? E aí ele vem dizer, as coisas invisíveis. E nós podemos trocar, fixemos os nossos olhos naquilo que é do céu. Ou seja, coração, os pés nessa terra, o coração e os olhos em Deus. Depois, domingo passado, ele vinha dizer, nós somos peregrinos nesse mundo. Mas, enquanto peregrinos, nós já temos um convite, um encontro marcado no céu. Domingo passado, lembra que eu perguntei, que eu falei que o padre perguntou na missa, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão. E aí o padre falou, quem quer ir para o céu agora? Aí todo mundo escondeu a mão. E São Paulo está dizendo, nós temos um encontro marcado no céu. Aqui nós vamos viver no máximo 100 e poucos anos, não vai passar disso. O que são 100 anos diante daquilo que é eterno? Por isso, o encontro marcado no céu, São Paulo está dizendo, mas, enquanto isso, nós precisamos olhar para Cristo. E aí ele fala do amor de Cristo na segunda leitura de hoje. Amor que ele experimentou na sua carne. Amor que ele fez a experiência, ele se deixou absorver por esse amor. Tudo que Paulo fez foi movido por esse amor. E aí ele diz, esse amor morreu na cruz, mas morreu por todos os homens, para que os homens possam aprender o que é amor verdadeiro. Amor levado às últimas consequências. E aí ele vem dizer hoje, é preciso estar em Cristo. É preciso deixar a vida do homem velho de lado. E ninguém melhor do que Paulo tem autoridade para falar sobre isso. Ele fez esse processo. Estar em Cristo me faz ser uma nova criatura. Estar em Cristo me faz ser homem novo. Portanto, nova criatura. Teve um domingo que uma senhora me perguntou, mas eu já tenho quase 80 anos, como é que eu vou ser nova de novo? Nova criatura é quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vou me tornando novo. Mais o homem novo vai entrando dentro de mim. Porque a igreja entende como coisas velhas, a palavra de Deus como coisas velhas, a vida de pecado. Então uma comunidade que se aproxima de Cristo é uma comunidade que não tem mais desavença entre os seus membros. Uma comunidade que se aproxima de Cristo não pode permitir que a raiz da fofoca cresça no seu meio. Então quer saber se uma comunidade está mesmo no caminho de Cristo?
Perceba como os seus membros tratam-se uns aos outros. Se é com amor ou se é com hostilidade, com competição. Eu preciso fazer melhor do que fulano, porque fulano fez isso. Quando a gente chega nesse nível, é porque Cristo já não está na comunidade há muito tempo. Então, quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu sou essa nova criatura. E por fim a gente olha o nosso evangelho de hoje, que é o evangelho de São Marcos, capítulo 4, aí é o versículo 35 até o 31. Nos diz no comecinho que Jesus sai de barco com os seus discípulos até a outra margem. Então, para a gente entender geograficamente, a outra margem é o lago de Tiberíades, né, que depois mais tarde virou o mar da Galileia. A outra margem, Jesus estava fazendo referência ao lugar onde os judeus achavam que não tinha salvação, que era a região lá da Filadélfia e de Damasco, que segundo os judeus, a salvação viria para um grupo privilegiado de pessoas. Então quem morasse nas periferias estava fora da salvação, porque eles entendiam assim, na periferia se tem contato com todo tipo de coisa. Nós que somos os escolhidos, nós somos os privilegiados. Então, quando Deus resolver salvar a humanidade, primeiro Ele vai salvar nós. Depois, se sobrar, Ele salva lá. E isso era entendido até pelos discípulos de Jesus. A famosa frase, da Galileia pode vir alguma coisa que presta? Ou seja, a Galileia, a Judéia, Nazaré, tudo estava fora da salvação. E aí Deus contraria totalmente a lógica humana. O que é que Deus faz, gente, quando Ele quer vir morar nesse mundo? Aonde é que Ele vai buscar apoio para vir instaurar-se nesse mundo? Em Nazaré. E quem morava em Nazaré, senão a Virgem Maria? Ou seja, diante dos judeus, Nazaré não tinha salvação. E Deus vem trazer a salvação pela periferia. Começa lá em Nazaré, quando Ele pede licença para aquela menina, para colocar o reino de Deus dentro do útero dela. Portanto, a lógica de Deus, ela é totalmente oposta àquilo que nós imaginamos. Por isso que não dá para explicar Deus. Quando nós conseguimos alguma coisa parecida, Ele contraria toda a lógica humana. Jesus, por exemplo. A teologia oficial permitia que se aproximasse de um pecador público. Permitia que se tocasse num pecador público. E aí Jesus vem contrariar a lógica humana de novo, ajudando aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, a se levantar, entrando na casa de pecadores, dizendo para a prostituta que ela poderia entrar primeiro no reino dos céus do que aquele que cumpre a obrigação, mas tem o coração duro. Então Jesus segue a lógica de Deus. E agora, diz o Evangelho que eles estavam indo para essa outra margem, e de repente começa um vendaval muito grande, e as ondas começam a jogar água dentro do barco, e Jesus, o que é que diz o Evangelho? Olha que coisa interessante, Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Precisava escrever isso no Evangelho, gente? Que Jesus estava dormindo num travesseiro? Uma coisa que parece que desnecessária, mas vai nos ajudar a entender. Quem dorme sobre um travesseiro é porque dorme um sono bom. Dentro de um barco, balançando daquele jeito, sem um travesseiro, a sua cabeça ia ficar batendo para todo lado. Então, num travesseiro, você estava dormindo confortavelmente, se não um sono profundo. Porque não viu que a barca estava sendo preenchida por água e estava balançando de um lado para o outro. E aí o que é que diz? Os discípulos vão lá acordar Jesus. Quando chegar em casa, gente, lê esse texto de novo
E fique imaginando a cena. Os discípulos chegando lá no barco, apavorados, gritando com Jesus, tentando chacoalhar Jesus para acordar. Ô Senhor, faça o favor. Nós estamos aqui afundando e o Senhor aí dormindo. E aí Jesus se levanta, não diz nada para ninguém, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para as águas e aquilo acaba imediatamente. Uma calmaria muito grande tomou conta. Depois Jesus dá uma bronca nos discípulos. Bando de medrosos. Vocês não têm fé, não? Foi isso que Jesus perguntou para os discípulos. Meus irmãos, nós vivemos num mundo tão cruel, tão desumano, tão violento, que nos causa medo. E aí hoje Jesus vem dizer que quando Ele está na barca, não há necessidade do medo. Quando Jesus está na barca da nossa família, não há necessidade para medo. Quando Jesus está na barca da nossa comunidade, da nossa igreja, não há necessidade para medo. Nós não podemos ter medo quando Jesus está conosco, mesmo que aparentemente esteja dormindo, mesmo que aparentemente não esteja fazendo nada. Mas se eu tomo posse dessa certeza, Ele está comigo, Ele está com a minha família, nós estamos enfrentando momentos difíceis, mas Ele está conosco. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não tenha palavras para explicar a presença dEle, Ele está conosco. E isso basta para cada um de nós. Ele acalma os ventos que sopram contra a nossa casa. Ele acalma os ventos que sopram contra a nossa família. Por isso, é o Espírito dele que age, gente. O Espírito dele está agindo entre nós, passo a passo, mesmo que eu não compreenda muita coisa. Então, se eu não compreendo, nós podemos dizer, então, se eu não consigo compreender, não me resta outra coisa senão me render a esse amor. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que o mundo não consiga me explicar, mas na medida em que eu me entrego, confiante a Ele, aí sim, meu coração vai sendo confortado pela sua presença. Peçamos, meus irmãos, nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a coragem de olhar para Jesus hoje e dizer para Jesus, ô Senhor, olha para o meu coração que está machucado, olha para a minha família que está desestruturada, olha para os meus amigos que estão passando por momentos terríveis, perderam pessoas queridas. Nos faça entender qual é o seu projeto. Mas enquanto isso, nos dê a força de nunca deixar esse barco, de nunca nos incomodar com as águas que entram nesse barco, porque nós temos certeza que o Senhor está aqui, mesmo que aparentemente esteja dormindo, o Senhor caminha conosco. Não tenhas medo, pois eu estou aqui, é o teu Senhor.